Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Glória a Deus. Lucas, o capítulo é o 9. Louvado seja Deus. Verso 23. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Cada um deve levar a sua cruz. Lucas 9, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: e dizia isso, ou melhor, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Amém. Glória a Deus. Damos graças ao Senhor, Pai amado, em nome de Jesus. Dá-nos o entendimento pleno dessa palavra, meu Deus. Não nos deixe infrutíferos, mas que cada propósito do Senhor nessa ministração venha ser, meu Pai, cumprido em nós, e que venha ser para a Tua glória e Tua honra, em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Meus queridos, preste atenção. Aqueles que irão também assistir essa pregação terão a oportunidade de também ter uma convicção plena do que querem de fato e nós nos encontrar em que situação estamos diante de Deus. Eu sempre digo que nós estamos atravessando um tempo que caminha a passos largos para o fim, e é importante, é pertinente que nós venhamos ter uma ministração que trata desses assuntos. Nós estamos num tempo que também temos muita tristeza, porque bem verdade é que muitos púlpitos têm destilado, têm liberado uma palavra tosca, um evangelho diferente do que está nas Escrituras. E observando isso, nós temos tido um pouco de impulso para ministrar cada vez mais a sã doutrina do Senhor. Amém? Amém. Cristianismo do seu próprio jeito. É o que está mais em evidência hoje, é o que está mais comum. E a igreja está se acostumando com isso. É viver um cristianismo do próprio jeito que a pessoa bem quer viver. Se é que podemos chamar isso de cristianismo. Perdeu-se a noção do que é certo, do que é santo, do que é verdadeiro, do que é o reino, e vivem ao bel prazer, cegos, alheios ao que o Evangelho diz, e com o emblema, com a placa, com o rótulo de cristianismo. Então temos muito o que refletir se nós também não estamos vivendo um cristianismo do nosso próprio jeito, da forma que nós achamos que está correto, da forma que nós nos encaixamos, melhor dizendo, né?
um cristianismo indolor, um cristianismo que não requer nada, um cristianismo que sem cruz, um cristianismo que não aponta para um caminho estreito, um cristianismo que não tem a palavra não pode. É um cristianismo que vivem hoje onde tudo é lícito e tudo convém, ao contrário do que as Escrituras dizem. Mas estamos aqui, meus irmãos, com uma oportunidade. Vocês não estão aqui por acaso, nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos refletindo, parando, caindo em si, como aquele filho pródigo, para fazermos um balanço, uma reflexão, pensar um pouco se não estamos vivendo um cristianismo do nosso próprio jeito. Eu quero destacar para os irmãos que em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo disse assim: sede imitadores de Deus. Em Efésios 5, 1, também o apóstolo Paulo exorta a igreja para que a igreja para que os irmãos sejam imitadores de Deus. Em Filipenses capítulo 3, verso 17, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como então saber distinguir qual cristianismo você está vivendo? É o cristianismo das Escrituras ou é aquilo que você e eu achamos que é correto? Qual é a nossa referência? Qual é o exemplo bíblico que nós podemos olhar e dizer: eu tenho que ser daquele jeito? O referencial para todos nós é o Senhor Jesus. Irmãos, ser imitador de Cristo não é nada impossível, nem para mim, nem para vocês. Imitar o perfil de Cristo deve ser a meta de todo cristão que de fato ama a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para nós. Você fica descontente quando você percebe que está fraco espiritualmente? Você fica descontente quando você percebe que pecou? Você fica descontente quando você olha para a Bíblia e diz: meu Deus, como eu estou longe disso aqui? Você já se parou pensando em melhorar o seu cristianismo, orar mais, obedecer? Você planeja ser um crente bíblico? Você sonha, aspira? Você pensa em ser um crente melhor a cada dia? Você tem o desejo de ser igual a Cristo? Você olha para as Escrituras com o desejo de ser transformado? É isso que nós podemos fazer para descobrir se nós estamos vivendo um cristianismo do nosso próprio jeito. Amém? Você fica pesaroso quando peca. O que é isso? Você sente pesar pelo pecado? Você sente tristeza quando peca? Você fica aborrecido quando peca? Você fica desgostoso, descontente, insatisfeito quando você peca? O seu céu fica nebuloso, fica como se fosse bronze, ou você peca e a sua vida é como um lindo céu azul em dia de sol? Como diz o hino,
de Gerson Rufino, né? Já fui temporal. Irmãos, temos que distinguir que tipo de cristianismo estamos vivendo. As pessoas hoje já não querem mais obedecer exortação de pastor. As pessoas já não querem mais o ensino. As pessoas já definem o que querem viver e de acordo com o que querem viver. Mas a palavra do Senhor exorta o cristão a ser imitador de Deus, imitador de Cristo. E o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu estou imitando a Cristo. Eu não estou aqui pregando uma perfeição que você e eu não possam alcançar. Eu tenho absoluta convicção dos meus limites. E sei que cada um de vocês são falhos assim como eu. Todos nós erramos, pecamos, deslizamos os nossos pés. Todos nós, às vezes, encaramos uma luta. E no primeiro desafio, nós já enfraquecemos. Mas, meu irmão, escolha viver o cristianismo bíblico. Escolha viver conforme as Escrituras. Tira essa ideia da cabeça que o crente pode viver segundo o que ele acha que é certo, que isso não é de Deus. Existe um método, existe uma forma única do Evangelho. Quando a Bíblia fala que nós devemos imitar a Cristo, é porque Cristo é excepcional. Cristo é incomparável. Cristo é inigualável. Jesus é singular. Ele é único, é especial e é distinto. Todo aquele que também é imitador dele, ele se distingue de onde ele se encontra. Pastor, não entendi ainda, eu vou mastigar mais. Como é? Que negócio é esse de imitar? Quem já viu um humorista imitando aqui? As pessoas imitam Galvão Bueno, imitam o Faustão, né? Imita, sei lá, as celebridades, imita o jogador de futebol, imita o presidente da república. O que é imitador? É você observar o estilo, a forma que aquela pessoa fala, anda, os trejeitos, e você tentar fazer o mais próximo daquilo possível. Como é então que eu imito Jesus? Se eu não o vejo materializado, se eu não ouço a sua voz audível, e Deus pode sim falar e a gente escutar, mas eu estou partindo do princípio que nós não ouvimos Ele como vocês me ouvem. Como então imitar a Cristo? É aí onde entra a questão. Quem não congrega e quem não estuda a Bíblia não consegue imitar a Cristo, porque ele não tem um referencial, ele não tem um exemplo. Só que quem estuda as Escrituras e quem congrega, ele está ouvindo aqui como é que é Cristo, qual o perfil dele. Então vamos lá, meus irmãos, como é que eu tenho que imitar a Cristo? Como era a postura de Jesus com o Pai, com Deus? Eu tenho que procurar fazer parecido com aquilo, o mais próximo que eu puder. Respondam para mim, Jesus amava a Deus de todo o coração, meus irmãos, sim ou não? Faça igual. Tenta fazer igual. Tenha a mesma postura que ele tinha com o Pai. Como? Passava noites em oração. Tinha desejo de fazer a obra de Deus. Certa vez perguntaram se ele não ia comer, etc. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus vivia para a glória de Deus. O nosso cristianismo tem que ser de tal forma que o nome do Senhor é glorificado por isso.
Sede imitadores de Cristo. Jesus perdoava, meus irmãos? Sim. Tem quem que perdoar. Amém. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tem que ser desse. Quem estava ali, estava perdoando, eram as pessoas mais santas da terra, meus irmãos. Os algozes dele. Aqueles que furavam, que batiam, que cuspiram nele, aqueles que zombavam dele, aqueles que chicoteavam, aqueles que fizeram toda a maldade possível ali, antes da crucificação, e zombavam, diziam, desce da cruz se tu és o Filho de Deus. Tá chamando por Elias, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, ser imitador de Deus é isso. Peraí, como é que Jesus tratava as pessoas que queriam o mal dele? Tem que buscar, esforçar para fazer parecido com isso. Tem um filme, eu não sei se ele ainda tem na Netflix, que ele diz, em seus passos, o que faria Jesus? Nos desafios que cada um de nós enfrentamos, o que Jesus faria na hora do vamos ver? É da forma que nós estamos fazendo? Cristianismo não pode ser do nosso próprio jeito. Você não pode ser um cristão igual quando você vai num restaurante, self-service. Você chega lá e pega feijão, está aqui, a mistura está aqui, lasanha ok, não quero, não. No cristianismo você não tem opção de cardápio. No cristianismo é da maneira que Deus colocou e coloca para nós viver. Você deve aceitar isso. Por isso que onde nós lemos em Lucas 9, está escrito, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. O padrão do Senhor Jesus é esse, entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Esse é o padrão. Mas o que é que acontece hoje? As pessoas querem dizer que são cristãos, que são crentes, mas define o cristianismo dele, né? Monta um sistema, o meu cristianismo personalizado, conforme o meu gosto. Cristianismo não é perfil de rede social. Cristianismo já é definido por Jesus. É da maneira que ele disse e diz nas Escrituras. Não é da forma que eu e você queremos. Temos um cristianismo definido e nós aqui temos que encaixar nele. O cristianismo não se encaixa no padrão de vida de ninguém. É nós que encaixamos a nossa vida nele. Amém, meus irmãos? Então, busca isso. Eu vou repetir o que eu falei no começo. Você não pode pecar e comer como se nada... Irmãos, o pecado ele tem que causar um descontentamento em nós. O pecado, você tem que sentir pesar por isso. O dia que você não orar, você tem que ficar triste, dizer, meu Deus, está errado. O dia que você cair em diversos pecados, você tem que se entristecer, você tem que se sentir aborrecido, desgostoso, insatisfeito por esse tipo de vida carnal que você vive. Nós não podemos nos comportar como se isso fosse normal. Irmãos, muitos cristãos que têm uma vida carnal, ímpia, triste, deplorável, longe de Deus, e se comporta como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. O que é que acontece hoje? Eu escolho o dia que eu vou na igreja. Tá assim. Eu vou uma vez no mês. Não, só vou só no domingo. Não, só vou na quarta. Não, na quarta eu não gosto, só vou na sexta. Não, eu não vou dia nenhum. Tá desse jeito. É lógico que nós entendemos que muitos têm problemas. Quem hoje não se atrasa, quem hoje não tem um problema na família, quem hoje não tem uma situação que não é possível vir, lógico, doença. Enfim, isso é totalmente justificado. Eu estou falando a pessoas que personalizam o cristianismo delas ao seu bel prazer. Eu vou perdoar só o irmão domingo, mas a irmã Betânia não perdoa não. Está errado.
Está errado. Eu só quero essa parte aqui do cristianismo, que é boa, que me beneficia. Mas jejuar, orar, não quero não. Está errado. O cristianismo já é definido. Não existe cristianismo do seu próprio jeito. É do jeito que o Senhor Jesus disse nas Escrituras. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor dos Exércitos tenha misericórdia de nós e nos transforme. Mas, meus irmãos, não percam a esperança. Não perca a esperança. Lute, meu irmão, com toda a força. Eu sei que muitos de nós já caímos hoje em algum tipo de pecado. Irmãos, está vindo aí à noite. Você está aqui confessando esses pecados hoje. Amanhã é um novo dia, meu irmão. As suas forças são renovadas. Amanhã você pode lutar contra isso. Amanhã você pode liberar um perdão. Amanhã você pode amar conforme as Escrituras. Amanhã você pode ler as Escrituras. Amanhã você pode orar. Você pode ter um cristianismo mudado a partir de hoje. Mas pega essa palavra, reflita sobre ela, tenha um momento de reflexão. Não é da maneira que a gente quer, por isso que Jesus disse: negue a si mesmo. Não é como eu quero, não é na hora que eu quero, não é do jeito que eu quero, é da forma que Deus quer e é da forma que Ele estabeleceu nas Escrituras. Não adianta a gente tentar impor algo diferente disso. É do jeito que Deus estabeleceu. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que ter uma luta contra a sua carne. Você tem que amar o próximo, amar o seu inimigo. Você tem que bendizer os que te maldiz. Você tem que ser luz nesse mundo tenebroso. Tem que ser sal. Você tem que ter um bom comportamento onde você trabalha, na escola, na sociedade. Você tem que ser exemplo. Tem que ser do jeito que Jesus disse. Não tem como nós viver no mundo como se nós fôssemos do mundo. Somos nova criatura. Somos o povo de Deus, vamos morar no céu, somos propriedade exclusiva do Senhor, povo santo. Temos que comportar fazendo jus ao nome de crente que é colocado sobre nós quando nós nos convertemos. Por que tanta lambança hoje, tanta banalização com o cristianismo? Porque as pessoas querem viver de um jeito tosco, errado, segundo o seu bel prazer. Nos colocamos de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. E que Deus tenha misericórdia e nos fortaleça a cada dia, em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado mais e mais, em nome de Jesus. Glória a Deus.